Bom dia, meus irmãos, mais uma vez, paz e graça de Cristo, louvado seja o Senhor. Irmãos, nós vamos seguir com o nosso segundo estudo sobre membresia de igreja. Nós estamos tratando, melhor dizendo, do livro do Tony Merida, Ame Sua Igreja, e hoje nós iremos falar sobre pertencimento, ou sobre pertencer. E ele vai tratar nesse seu livro, nesse capítulo, sobre a membresia na igreja local. E hoje terei algumas coisas importantes, para tratar e falar com os irmãos. E eu queria introduzir esse momento fazendo uma leitura bíblica de uma passagem da Palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo de número 2. Você vai abrir sua Bíblia aí em Efésios, capítulo de número 2. E nós iremos fazer uma leitura do verso de número 14. Somente esse verso bíblico. Eu não irei fazer exposição de Efésios, mas irei usar essa passagem bíblica como introdução ao nosso estudo dessa manhã de hoje, certo? O objetivo do nosso estudo é despertar o nosso coração, entusiasmo, alegria e compromisso com a igreja local a qual Deus ele nos colocou. Ame Sua Igreja é um tratado eclesiástico, escrito aí, tendo como pano de fundo aí uma pegada bem pastoral e prática. E o meu objetivo é poder trabalhar essas questões com os irmãos, tá certo? Efésios capítulo 2, verso 14, está escrito assim: Porque Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um. De ambos aqui é de ambos os povos, judeus e gentios, ele fez um. E tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Eu sei que o texto continua, mas nós sabemos, meus irmãos, que na época do nosso Senhor Jesus Cristo, ou melhor dizendo, no Antigo Testamento, já voltando um pouco mais atrás, Deus escolheu Israel, dentre as demais nações do seu tempo, para ser luz para as outras nações. E nós sabemos que Israel foi o palco onde Deus manifestou seus poderes, sinais, prodígios e, acima de tudo, manifestou a sua revelação. Então Israel era a nação separada e escolhida por Deus. Só que quando Cristo veio a esse mundo morrer por pecadores, a morte de Cristo não visava somente salvar judeus. Os gentios estavam incluídos no propósito salvador de Deus. Se você for ler a epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 9, 10 e 11, vai falar dessa dinâmica da salvação de judeus e da salvação de gentios. E Paulo vai dizer aqui que de ambos os povos, judeus e gentios, Deus fez um. E ele está tratando aqui da igreja. É por isso, irmãos, que eu não creio que Deus tem dois povos distintos. Deus tem um único povo, e esse povo tem como composição judeus e gentios, ou seja, pessoas de todas as raças, tribos, línguas, nações e etnias. E ele reuniu todos esses povos na igreja. Eu queria, meus irmãos, nesta manhã, pensar com vocês sobre a ideia de membresia da igreja e a ideia de pertencimento. Todos nós, seres humanos, nós fomos chamados para vivermos em comunidade. Nós fomos chamados para termos uma vida social. Isso faz parte da nossa natureza. O Deus que nos criou à sua imagem e semelhança, ele também é comunitário. Por que o nosso Deus é comunitário? Porque dentro das crenças ortodoxas, nós cremos que existe um único Deus, mas esse Deus ele é manifesto em três pessoas distintas. Então nós dizer que o nosso Deus é comunidade. Então esse desejo de relacionamento, de pertencimento, isso faz parte da nossa natureza humana. Embora os relacionamentos humanos sejam difíceis, muitas vezes marcados por angústia, tristeza e muita tribulação, nós temos no nosso coração essa necessidade de se relacionar, essa necessidade de pertencimento. É por isso que você casou, é por isso que você tem uma família, é por isso que você vive em sociedade e é por isso que você vive na igreja, por causa dessa carência de relacionamentos que todos nós temos. Eu não sei aqui se alguém já assistiu aquele filme do autor Tom Hanks, O Náufrago. É um filme muito antigo, talvez
mais novos nem conheçam esse filme. Um navio que ele está sofre um naufrágio e ele vai parar em uma ilha deserta. E ele não tem ninguém ali naquela ilha, ele está sozinho. E sabe o que acontece? Ele, desejoso por relacionamento, ele pega uma bola que tinha ali, uma bola de futebol, e ele desenha um rosto ali naquela bola e dá o nome a essa bola de Wilson. E ele começa a conversar com aquela bola, ele começa a ter relacionamentos com aquela bola. E ele faz uma jangada para tentar sair daquela ilha. E ele vai com aquela bola junto na jangada. Aí há uma tempestade naquele momento e a bola cai da jangada. E ele mergulha atrás da bola como se fosse salvar uma pessoa. Isso mostra, meus irmãos, a necessidade que todos nós temos de relacionamento, que todos nós temos de pertencimento. Uma vez um irmão falou para mim, disse: pastor, eu acho que eu sou antissocial. Eu não gosto de gente. Eu não gosto muito de pessoas. Eu prefiro os animais. Mas onde eu vi esse irmão, ele estava envolto a gente, pessoas e crianças. E eu fico olhando assim e disse: é muita incoerência. Nós temos, irmãos, essa necessidade. Eu sei que hoje, na atual conjuntura em que nós estamos vivendo, onde, por exemplo, animais valem mais do que pessoas, do que seres humanos, muitas pessoas dizem frases como, por exemplo, quanto mais eu conheço o homem, mais eu amo o meu cachorro. Irmãos, lidar com relacionamentos humanos não é fácil, não é simples. Entretanto, nós temos essa necessidade, essa carência. É por isso que você procurou uma igreja. É por isso que você casou. É por isso que você nasceu em uma família. E é por isso que você vive em sociedade. O advento das redes sociais, por exemplo, ela mostra para nós a necessidade que nós temos de pertencimento, de relacionamento. As redes sociais hoje movimentam bilhões de pessoas, onde elas estão ali em busca de relacionamentos virtuais, o contato com o ser humano. Então o advento das redes sociais mostra para nós essa carência que nós temos de relacionamento e de pertencimento. Deus nos deu, irmãos, um anseio por vivermos em comunidade. E Ele nos deu um ambiente em que esses anseios serão satisfeitos. Ele nos deu a igreja, Ele nos deu a família e Ele nos deu a sociedade de modo geral. Claro, eu não vou tratar aqui do aspecto familiar e nem do aspecto da sociedade, mas eu vou tratar do aspecto da igreja. É por isso, meus irmãos, que nós precisamos nos aproximar de irmãos e nós precisamos gastar tempo com os nossos irmãos. Isso é muito importante. Quando eu adentro a membresia de uma igreja, eu estou entendendo que eu sou um em Cristo com aquele irmão. E estar unido ao outro em Cristo é a união mais íntima que um ser humano pode ter. Dentro dos relacionamentos humanos, a união mais estreita e mais íntima que existe é a união conjugal. A Bíblia não diz, por exemplo, que você é um com o seu filho. A Bíblia não diz que você é um com seu pai ou com sua mãe, mas diz que você é um com o seu cônjuge. Ou seja, você é um com seu marido e sua esposa. É a união mais estreita e mais íntima. Mas existe ainda uma união mais íntima do que essa. É a união que eu tenho com o meu irmão. Porque o vínculo que nos une é maior. O vínculo que nos une é Cristo. Meus irmãos, quando você só se une com pessoas por causa de afinidades pessoais, isso não é a verdadeira unidade cristã. Se você se une com pessoas somente pelas afinidades pessoais, isso é grêmio estudantil. Isso é um grupo. Mas se você se une a irmãos por causa de Cristo, isso é comunhão. A comunhão só é possível por causa de Cristo. E me deixa pensar com você sobre isso, porque isso é importante. Porque muitas vezes dentro da própria igreja, nós selecionamos as pessoas que nós teremos algum nível de relacionamento. Nós selecionamos por gostos pessoais, por afinidades. E nós falamos que isso é comunhão. Isso não é comunhão. Isso não pode ser comunhão. Isso pode ser um grupo. Muitas vezes, até uma própria facção dentro da igreja. Porque facção se une por causa de afinidades pessoais, objetivos comuns. Quando nós falamos que somos unidos em Cristo, nós não deveríamos selecionar os nossos relacionamentos. Irmãos, ter comunhão, se relacionar somente com pessoas que têm as mesmas afinidades, os mesmos gostos que você,
não é comunhão. Você deve se relacionar, inclusive, com as pessoas intragáveis, com as pessoas difíceis que Deus colocou no seio da igreja. Irmãos, é por isso que a comunhão é algo fantástico. Porque Deus diz que você tem que ser um com quem você não gosta. Porque ser um com quem eu gosto é fácil, é bom, é tranquilo. Mas ser um com quem eu não gosto, ser um com quem eu não tenho tantas afinidades e tanto gosto em comum. Mas Deus diz que você tem que ser um com essas pessoas. Deus nos reuniu em comunidade, irmãos, e Ele nos deu esse desafio como igreja. Quando nós falamos de pertencimento, nós estamos falando de relacionamentos dentro do seio da igreja. Eu vou pregar hoje à noite no próximo domingo, melhor dizendo, sobre a escolha dos apóstolos. E quando eu olho a escolha de Jesus, meus irmãos, quando Ele separou homens para dar prosseguimento à grande comissão, de levar o evangelho aos povos, Ele separou as piores pessoas que Ele poderia escolher. E Cristo escolheu de forma intencional. Se você pegar o grupo dos apóstolos de Jesus, ele pega um zelote. O que é um zelote? É um terrorista, um nacionalista, que queria ver Israel livre da opressão romana. E ele pega um cobrador de impostos, alguém que trabalhava para Roma, que era odiado por um zelote. Chama esses dois. Ele pega um homem impulsivo, Pedro, e pega um cético, Tomé, e chama esses dois. Se você pegar o perfil dos apóstolos de Jesus Cristo, você vai ver que é muito complicado. Você pega Mateus, que era um homem que conhecia números. Era um homem que gostava daquilo ali correto. E ele pega Judas, o ladrão. Traz os dois. E ele chama esses homens. E sabe o que é interessante? É que no Evangelho de João, Jesus diz: Pai, que eles sejam um, assim como nós somos. Para você ser um com seu irmão, você não tem que ter as mesmas afinidades, os mesmos gostos pessoais. Tem algo maior que nos une, que é a pessoa preciosa de Jesus Cristo. Então, se você só se une a seu irmão por causa de afinidades pessoais, isso não é comunhão, isso é grupo, isso é grêmio estudantil, isso é ajuntamento de pessoas. Quando nós nos unimos aos nossos irmãos, nós nos unimos sempre por algo maior. Os laços que nos unem aos nossos irmãos são laços de sangue, mas não é do nosso sangue. É de um sangue precioso, que é o sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nós precisamos olhar para a igreja de Jesus Cristo com os olhos de Cristo. Nós precisamos olhar para a igreja do Senhor Jesus com os olhos dele. Muitas vezes nós olhamos para a igreja de Cristo com os nossos próprios olhos pecaminosos. E por causa disso, nós temos a tendência de sermos os maiores críticos da igreja local. Nós precisamos olhar para a igreja local com os olhos do Senhor Jesus. Dedicar, irmão, sua vida a uma comunidade centrada no Evangelho é algo glorioso. Quando você dedica sua vida a uma igreja que é centrada no Evangelho de Jesus Cristo. Meus irmãos, quando você encontra uma igreja saudável, uma igreja bíblica, você tem que valorizar essa igreja. Você tem que amar essa igreja. Você tem que defender essa igreja. Você tem que se dedicar a essa igreja. Os nossos pais batistas no século XVII, quando eles olhavam para a igreja, eles faziam uma divisão de igrejas. Eles diziam: existem igrejas saudáveis, menos saudáveis, adoecidas e sinagogas de Satanás. Eles faziam basicamente essa divisão. O Samuel Renihan, que é um pastor batista reformado dos Estados Unidos, num dos livros que ele escreveu, Edificação e Beleza, ele trata justamente dessas divisões. Uma igreja saudável, menos saudável, adoecida e sinagogas de Satanás. Ou seja, a sinagoga de Satanás é aquela igreja que se afastou tanto do Evangelho que ela não pode ser mais chamada de igreja. Meus irmãos, quando nós encontramos uma igreja bíblica, nós devemos valorizar essa igreja. Mas sabe o que acontece na prática? É que nós muitas vezes desprezamos a igreja. Nós temos hoje o movimento dos desigrejados no Brasil, que hoje compõe cerca de 10 milhões de pessoas, que se afirmam evangélicas não praticantes, que é aquelas que afirmam que são cristãs, mas não têm vínculo, envolvimento com nenhuma igreja local.
E essas pessoas são instrumentos de Satanás, em sua grande maioria, para atacar a igreja de Senhor Jesus. Os desigrejados são são dos maiores críticos da igreja local. Então nós temos os desigrejados, nós também temos os semi-igrejados, e os semi-igrejados, eles estão dentro da igreja. Sabe quem são os semi-igrejados? É aqueles que vêm um domingo e falta dois. É aqueles que não se envolvem em nada da igreja. Eles parecem um turista quando eles chegam na igreja. Você olha para o irmão e diz, nossa, irmão, está vivo. Nós temos aqueles que vêm sempre, mas que eles também não se envolvem com a vida da igreja. Eles são os frequentadores de culto. A gente tem pessoas assim. A gente tem os desigrejados, os semi-igrejados e os frequentadores de culto, que é aqueles que vêm para as reuniões, mas não se envolvem em nada com a igreja. Terminam o culto, eles somem, ninguém vê mais o rosto desses irmãos. Eles não ficam nem para tomar um café no fim do culto. E nós temos verdadeiramente aqueles que congregam, que são aqueles que não somente vêm à igreja, mas aqueles que se envolvem com a igreja e se envolvem com a vida dos seus irmãos. Mais uma vez reitero, você não tem que se envolver somente com a vida de irmãos que você tem afinidades pessoais. Você tem que se envolver com os irmãos. Se você é seletivo no envolvimento, você está criando um grupo dentro da igreja. Isso não é comunhão. Isso tem outro nome nas Escrituras. Irmãos, vocês podem levantar a mão e participar, tá certo? Eu não estou pregando. Fiquem à vontade, se levantar a mão que a gente dá oportunidade. Irmãos, outro ponto importante também a tratar nesse estudo de hoje é o conceito bíblico de membresia. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Mateus capítulo 18, verso 15 ao 17. O Tony Merida vai tratar agora no livro dele, sobre o conceito bíblico de membresia. Existe diferença entre um membro de igreja e aquele que não é membro de igreja. Nem todas as pessoas que frequentam o culto são membros da igreja. E a Bíblia no Novo Testamento faz uma distinção disso. A Bíblia identifica um membro de uma igreja. Ele não é uma pessoa aleatória no meio do povo de Deus. Ele tem identificação. Mateus capítulo 18, verso 15 ao 17. Quem achou, faça a leitura em voz alta. Irmãos, nós temos aqui um texto que estrutura o processo disciplinar dentro da igreja. E ele diz, se teu irmão pecar. A Bíblia faz uma distinção. O que é um irmão? Um irmão é alguém que pertence à comunidade. Então, embora no Novo Testamento nós não tenhamos uma lista de rol de membros, os membros eles são identificáveis. Então ele dizia, quando teu irmão pecar, ou seja, a igreja sabia quem era irmão e quem não era, quem pertencia à igreja e quem não pertencia, para poder exercer o processo disciplinar. O segundo texto é 1 Coríntios capítulo 5, verso 9 ao 13. Primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, verso 9 a 13. A Bíblia vai fazer uma distinção entre os que estão dentro da igreja e os que estão fora da igreja. E lembre-se que o contexto aqui é da igreja local, das comunidades locais do Novo Testamento. 1 Coríntios capítulo 5, verso 9 a 13. Quem achou, por favor, faça a leitura bíblica. A Bíblia faz aqui uma distinção entre os impuros que estão no mundo e aqueles que muitas vezes se encontram dentro da igreja. Então percebam a distinção dos que estão fora e daqueles que estão dentro. E Paulo aqui manda os irmãos tratarem com maior rigorosidade
àqueles que estão dentro. Por quê? Porque eles conhecem a verdade, eles pecam diante de maior luz. E quem peca diante de maior luz é digno de uma repreensão maior. Pelo menos esse é o princípio geral que essa passagem nos ensina. Meus irmãos, todo cristão deve se comprometer e pertencer a uma igreja local. Isso é membresia. Todo cristão, ele deve se comprometer e pertencer a uma igreja local. Um pai da igreja, que eu não lembro o nome agora, não sei se foi Agostinho de Hipona, ele disse que quem não tem a igreja por mãe, não tem Deus por pai. O que significa isso? Se você verdadeiramente é convertido, você vai desejar a membresia da igreja. Não é que você é salvo por causa da membresia, mas você é salvo para a membresia. Toda pessoa que foi tirada do mundo, ela é inserida na igreja local. E quem rejeita a igreja local pode duvidar seriamente da sua própria salvação. Pode duvidar seriamente da sua própria salvação. E por que é importante falar isso? Porque dentro, inclusive, do próprio seio da igreja local, nós recebemos pessoas que muitas vezes flertam com a igreja, mas elas não querem compromisso com a igreja. Algumas pessoas, por exemplo, namoram a igreja, mas elas não se casam com a igreja, elas não se tornam membros da igreja. Outras pessoas assumem compromisso com a igreja local e acabam se divorciando da igreja local, ou seja, se afastando definitivamente da membresia da igreja. Nós não fomos chamados para namorar a igreja e para flertar com a igreja e para nos aproveitarmos daquilo que a igreja pode oferecer para nós. Nós fomos chamados para casar com a igreja, fazer votos solenes de compromisso com a igreja. Pelo menos essa é uma visão muito elevada sobre a igreja. Irmãos, quando nós falamos sobre igreja, a Bíblia usa algumas figuras, e eu falei isso no primeiro estudo nosso. A Bíblia vai falar da igreja como o corpo de Cristo, isso comunica verdades. Vai falar da igreja como a noiva do Cordeiro, o povo de Deus, a nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo, família de Deus. A Bíblia vai usar a linguagem familiar também para falar da igreja. Irmãos, quais são os obstáculos que nós enfrentamos dentro da comunidade cristã? O primeiro obstáculo que nós enfrentamos dentro da comunidade cristã para viver verdadeiramente essa vida de comunhão no seio da igreja e essa vida de pertencimento é, por exemplo, o sensacionalismo. O Merida vai tratar do sensacionalismo dentro da igreja. E o que é sensacionalismo? É a igreja que é movida a eventos, a congressos, a conferências. E ela substitui, não que essas coisas sejam ruins, mas acabam substituindo a vida dinâmica diária da igreja. Igreja não subsiste com conferências, eventos e congressos. Na verdade, essa ideia de conferências, eventos e congressos, isso é novo. As igrejas do Novo Testamento não faziam isso. Você não vê Paulo fazendo uma conferência de avivamento. Não tem. Você não vê Pedro fazendo uma conferência ou um congresso da vitória. Não tem. Você não vê, por exemplo, o apóstolo Mateus fazendo um congresso de mulheres. Você não tem isso nas escrituras. Você tem o culto a Deus e a dinâmica da vida de comunhão que as comunidades cristãs antigas viviam. E a igreja foi sustentada sempre assim. Não é que a igreja não possa ter, meus irmãos, um congresso, um evento. Nós temos, inclusive nós fazemos isso. A igreja, ela só não pode viver desse sensacionalismo. Por exemplo, tem um congresso um congresso de teologia na igreja. A igreja, os irmãos que nunca vêm aparecem. Mas as atividades comuns, normais e ordenadas à igreja, eles não aparecem. Mas quando tem algum mega evento, eles aparecem, eles vêm. Porque eles acham que a igreja tem que ser movida por isso. E a igreja não é movida por isso. O Merida vai dizer, irmãos, que o que move a igreja, a vitalidade da igreja, não está nisso. A vitalidade da igreja, sabe onde está? Ela não está em congressos, em conferências, em louvorzões, em pregadores de fora. Olha, quem vai pregar hoje é o pregador de fora. Não. Sabe como é que a igreja é movida? É quando os membros vão visitar e cuidar dos irmãos mais velhos, que precisam de ajuda e suporte. É quando os irmãos vão visitar viúvas desamparadas. É quando mulheres mais maduras
vão ajudar mães solteiras que foram abandonadas pelos seus maridos. É quando nós vamos visitar e orar pelos doentes. Restaurar membros em pecados. Servir no corpo local da igreja, num departamento infantil, por exemplo, que ninguém almeja isso. Isso é que dá vitalidade à igreja. Essa é a dinâmica da igreja. Muitas vezes os congressos e as conferências são um substituto para isso aqui. Nós não cumprimos nosso papel na membresia local, somos omissos e negligentes. E para substituir, vamos fazer uma grande conferência. Vamos fazer um grande louvorzão. Vamos fazer um grande congresso que vai abalar as estruturas de Caruaru. Tony Merida chama isso de sensacionalismo. Tem igrejas que vivem assim. Elas não vivem a vida dinâmica do dia a dia, do feijão com arroz. Visitar doentes, órfãos, viúvas, socorrer mães solteiras, visitar enfermos, confrontar pecados de irmãos. Isso é o que dá vida e vitalidade à igreja. Os congressos, irmãos, que nós fazemos, as conferências, elas podem existir. Deixa eu falar uma coisa para você. O que é que sustenta você? Fisicamente, o alimento. Dentro de condições normais, quem aqui todo dia vai almoçar numa churrascaria no rodízio? Ninguém. É muito caro. Todos os dias a gente come feijão com arroz e ovo. E não tem mais picanha, né? Mas não é isso que sustenta a gente? Não é isso que mantém a gente firme? De vez em quando a gente vai numa churrascaria com a família e faz ali a maior farra, como um rodízio. Conferências, congressos, são isso, irmãos. Mas o que sustenta a igreja é o feijão com arroz todos os dias. Sabe o que sustenta a igreja? Pensa comigo, o que é mais atraente? Vamos fazer um grande congresso na igreja e convidar muitas pessoas. Ou, irmão, vamos montar uma equipe ali e vamos na casa da irmã Doquinha fazer uma visita para ela, porque ela está tão idosa, está com reumatismo, e a casa dela está uma bagunça. E nós, como igreja, precisamos auxiliar nossa irmã. O que é mais atraente? O congresso. O congresso é mais atraente. Mas a vida em comunidade, ela se mantém por essas atitudes anônimas. Não tão atraente. Muitas vezes nos bastidores. Isso é o que mantém a vitalidade da igreja. Irmãos, esses atos não empolgam a ninguém. Por exemplo, se chamasse você agora, chamar a irmã Rafaela, para a gente ir num louvorzão no pátio do forró. Vai estar lotado de gente, com os maiores cantores gospel do Brasil. Vamos. Irmã Rafaela, olhe, tem uma irmã na igreja que ela está muito doente. E a gente queria montar um grupo para ir lá orar com essa irmã e cantar uns corinhos com ela. Rapaz, eu acho que não vai dar porque eu estou muito ocupada lá no salão. Eu só estou citando você como exemplo, Rafaela, não é lhe atacando não, viu? Irmãos, é mais atraente a primeira opção, não a segunda. Mas a vida de igreja é a segunda opção, não é a primeira. Outro ponto importante, irmãos, que Tony Merida vai tratar também é sobre o misticismo. O que é o misticismo dentro da igreja? O misticismo, meus irmãos, são as experiências místicas e estáticas. Tem igrejas que é guiada por isso, são guiadas por isso. O que é uma experiência mística? Tem igrejas que não são guiadas pela palavra de Deus. Elas são guiadas por experiências pessoais e por sensações. A palavra de Deus é algo altamente secundário. Todo místico, ele é alguém solitário. Todo místico, ele não gosta de viver em comunidade. Existia uma época, irmãos, no período do cristianismo, que foi o período monástico. Existiam monges que eram chamados monges eremitas. E esse tipo de monge, irmãos, eles saíam da vida em comunidade e iam viver uma espiritualidade no deserto. Muitos monges, como por exemplo o Santo Antão, que nós conhecemos, ele era um monge eremita, ele vivia nos desertos ali na região do Egito. Outros monges, irmãos, eram monges conhecidos como monges estilitas.
Eles ficavam em cima de pilares. Eles viviam uma espécie de cristianismo solitário. E qual era o objetivo dessas pessoas? Era viver uma experiência mística com Deus. Era estar ali solitário esperando sensações. Alguma experiência sobrenatural. Eles não viviam em comunidade, mas eles se isolavam para viver esse tipo de experiência. E muitas vezes nós, irmãos, como igreja, somos guiados por essas coisas. E essa é a tendência. Todo místico, ele tem a tendência de se isolar. Ele tem a tendência de ficar só. Ele tem a tendência de se sentir melhor que os outros. Eu não fui um monge eremita, é bem verdade. Mas na época que eu tinha uma inclinação mais mística, eu tinha essa veia do isolamento. Eu não queria contato com as pessoas da igreja. Eu achava que as pessoas da igreja não estavam no meu nível de espiritualidade. E por não estar no meu nível de espiritualidade, eu me fechava para essas pessoas e me aproximava mais daqueles que eu achava que estavam no meu nível de espiritualidade. O misticismo, ele acaba, meus irmãos, nos levando para um caminho de solidão. Eu queria dizer uma coisa para nós, irmãos, para mostrar a importância da igreja. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 2 e 1. E abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1 e 13. Primeiro, Apocalipse capítulo 2, verso 1. Irmãos, a importância da igreja, ela é fantástica no Novo Testamento. A Bíblia vai dizer que Cristo anda no meio das igrejas locais. Você não tem que ir para o deserto em busca de Cristo. Esses dois versos bíblicos vão mostrar Cristo no meio da igreja. Levi. Uhum. 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 Aham. Uhum. É. Tem um texto que Paulo diz a Tito, eu não sei se é a Tito, eu acho que é a Timóteo. Ele diz o seguinte: exercita-te na piedade. O que significa exercitar-se na piedade? Significa dedicar esforços para ter uma vida de devoção e entrega a Deus. Eu queria aqui fazer um paralelo com o exercício físico. Por exemplo, muitas pessoas, se gastassem na vida espiritual o tempo que gastam dentro de uma praça ou de uma academia, a vida espiritual dela estaria diferente. Elas são empenhadas, estão lá, superando os seus objetivos, a cada dia levantando peso e mais peso. Mas a vida espiritual não é assim. E a Bíblia diz: exercita-te na piedade. O que significa isso? Use as ferramentas que Deus lhe deu para você crescer espiritualmente. Isso mostra muito os objetivos de vida que nós temos. Irmãos, eu não estou dizendo que o exercício físico é ruim, ele é bom e nós precisamos também disso. Só que você está exercitando um corpo que o tempo está destruindo ele.
Mas quando você se exercita na piedade, você está exercitando algo que quanto mais o tempo passa, mais ela se aperfeiçoa. Por isso que o exercício na piedade é sempre superior. Alguém leia, por favor, Apocalipse 2, 1. Não, só isso aí. Ele anda no meio de quem? 7 castiçais. Quem são os 7 castiçais? As 7 igrejas. Irmãos, isso aqui é fantástico. Quando Cristo diz que anda no meio dos 7 castiçais, Cristo está dizendo que ele anda no meio do seu povo, no meio da sua igreja. Ah, pastor, Cristo está na minha casa. Eu não preciso da igreja. A Bíblia mostra uma presença especial de Cristo no meio do seu povo. O outro texto também vai tratar da mesma questão. Irmãos, nós também temos, além dos sensacionalistas, místicos, nós temos os idealistas. Os idealistas, eles são um grupo terrível para a igreja local. Quem são os idealistas? É aqueles que amam mais um ideal de igreja do que a igreja real. É aqueles que têm um ideal de igreja perfeita na sua própria mente, e eles acabam, diante desse ideal que elas têm de igreja, rejeitando a igreja local. O idealista, ele tem a tendência de se tornar um crítico ferrenho da igreja local. Tony Merida vai falar sobre isso. Meus irmãos, eu sei que nós, como igreja de Jesus Cristo, nós precisamos buscar o crescimento. E o maior crescimento que uma igreja pode ter é se tornar parecida com o seu Salvador. Esse é o maior crescimento que uma igreja pode ter, é se tornar mais parecida com o seu Salvador. E muitas vezes nós temos um ideal de igreja na nossa mente. Como seria a igreja perfeita na sua mente? Aí você vai descrever, ela tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim. Aí você vai na igreja local que você está, aí olha para ela e faz uma comparação. E ela não consegue alcançar esse padrão. E o que é que acontece? Você vai começar a se tornar um crítico da igreja local que você está. Em busca da igreja ideal, você se torna um crítico da igreja local. Ah, mas a igreja não presta por causa disso. Ah, mas a igreja não tem valor por causa daquilo. Ah, se a igreja fosse assim, seria melhor. Isso é o idealista. Em busca de uma igreja ideal, ele acaba rejeitando e se tornando um crítico ferrenho da igreja local, ou da igreja real, aonde ele está inserido, aonde Cristo o colocou. E nós temos muitas pessoas idealistas dentro da igreja. Eu já conheci muitas pessoas assim, que a igreja não chega no padrão delas. A igreja não consegue suprir as expectativas delas. E elas se tornam críticas à igreja, críticas ao pastor, do corpo diaconal, de tudo o que está relacionado à igreja, porque a igreja não alcançou o padrão dela. Não é que nós não possamos tecer algum nível de crítica à igreja, mas essas críticas elas devem vir de um padrão de piedade, ou de um coração piedoso, de um coração que está preocupado com a igreja, e não de um coração que está preocupado só em criticar a igreja. Eu posso, por exemplo, criticar a irmã Zefinha aqui para feri-la e machucá-la. Mas eu posso ter uma crítica amorosa preocupado com o crescimento dela. Mas a tendência, irmãos, é que quando a igreja não alcança o padrão que nós temos em mente, nós começamos a nos amargurar com a igreja. E um coração amargurado é um coração crítico com a fonte da sua amargura. É assim em todos os nossos relacionamentos. Quando você está amargurado com alguém, você tem a tendência de ser o maior crítico dessa pessoa. Quando você está amargurado com a igreja, você tem a tendência de ser o maior crítico da igreja local. Então, cuidado com o seu idealismo, com o padrão de igreja que você tem na mente. Irmãos, quantas pessoas já não saíram da nossa igreja? Porque a igreja não supriram suas expectativas. Porque tinha um padrão de igreja na cabeça que não foi suprido. E muitas vezes essas pessoas vão perambular de um lugar para outro como ciganos. Porque elas nunca vão encontrar a igreja no padrão ideal que elas querem. Elas nunca vão encontrar. E sabe o que acontece? A gente deixa de aproveitar a oportunidade de viver a realidade da igreja que Cristo nos colocou, em busca de uma igreja ideal. E essa igreja ideal que nós temos em mente, ela não existe. Sabe por quê? Porque nós temos a tendência, irmãos, no nosso coração, de projetarmos para fora de nós aquilo que nós somos. Eu falei ontem, no encontro de casais aqui que tivemos na igreja, na reunião de famílias, que o marido muitas vezes quer moldar a esposa à sua imagem e semelhança. Que a esposa quer moldar o marido à sua imagem e semelhança.
E elas não querem um homem parecido com Cristo, mas um homem parecido com ela. Ele não quer uma esposa parecida com Cristo, mas uma esposa parecida com ele. E da mesma forma, às vezes a gente quer uma igreja parecida conosco. Irmãos, a igreja é maior do que eu e você. Nós precisamos saber disso. A igreja é maior do que eu e do que você. Não é a igreja que precisa de você, mas é você que precisa da igreja. A igreja não fica orbitando em torno das suas expectativas. Eu queria que você entendesse isso. E se você tem sido crítico da igreja, por quê? Ela não tem alcançado o seu padrão de ideal de igreja. Eu queria que você pudesse rever seus conceitos, porque você está se tornando o maior crítico da noiva de Cristo. E eu não queria fazer isso. Eu não queria ser o maior crítico da noiva de Cristo. Irmãos, se você for criticar minha esposa, o que demais eu posso fazer contra você? Mas se você criticar a noiva de Cristo, o que Cristo não pode fazer com você? Irmãos, nós lemos um texto agora na nossa leitura dessa manhã de hoje, e um dos versículos chamou minha atenção com respeito à dureza de Israel. E diz que eles não ouviram o Senhor. E o Senhor os entregou à própria rebeldia do coração deles. E muitas vezes isso acontece conosco. Outro ponto também, irmãos, que eu queria também tratar sobre isso, que é muito importante, eu queria dizer para cada um de nós que a comunhão da igreja envolve altos e baixos. A comunhão da igreja envolve dificuldades, frustrações. Tudo isso nós experimentamos no seio da igreja local, mas isso é instrumento da graça também, para o nosso crescimento. Irmãos, quem aqui já nunca ouviu falar, ou pessoas falaram para você, a igreja do século 21 não é como a igreja dos primórdios? Eu tenho uma pessoa conhecida que ele diz, eu só volto para a igreja se a igreja voltar a ser como era no princípio. Como se a igreja no princípio fosse perfeita, né? Como se a igreja no princípio não tivesse problemas. Quando nós lemos as epístolas pastorais de Paulo, a gente percebe Paulo lidando com problemas cabeludos dentro das comunidades cristãs do Novo Testamento. E o Merida vai tratar sobre isso e eu acho isso fantástico. Se você for ler as cartas de Paulo no Novo Testamento, você vai ver que aquelas igrejas, por mais que elas fossem santas, os seus membros ainda eram pecadores. Por isso que Paulo tinha que enviar cartas. Por isso que ele tinha que tratar problemas, muitas vezes, difíceis dentro da igreja. Leia carta aos Romanos, 1 Coríntios, Gálatas. E você vai ver que esse ideal que você talvez tenha na mente de uma igreja primitiva perfeita, ela não existe na prática e na realidade. Meus irmãos, outro ponto também que o Merida vai tratar, diz que é um câncer dentro da igreja, é o individualismo. O individualismo, irmãos, também é um problema para as igrejas. Irmãos, uma das coisas que Jesus, mais uma vez reiterando o que Jesus falou, que ele orou, é para que nós sejamos um. Unidade não significa uniformidade. Você pode estar unido a seu irmão e ser um com ele, mesmo diante das diferenças pessoais que vocês têm. Eu posso caminhar em comunhão com um irmão que discorda de mim em aspectos secundários da fé. Eu posso caminhar em comunhão com um irmão que tem pensamentos diferentes dos meus. Isso é a vida cristã, é a vida em comunidade. Você não se parece com Jesus como deveria, e nem eu. E Cristo caminha conosco todos os dias da nossa vida. Então, unidade não significa uniformidade. A comunhão, meus irmãos, é difícil. A comunhão é difícil. E se a gente for olhar para o nosso coração, vai chegar um momento que a gente vai querer mais se isolar do que manter comunhão, porque a comunhão é difícil. Caminhar com outro ser humano é difícil. Mas nós precisamos da comunhão. A comunhão é um instrumento da graça de Deus. Aquele que se isola é um egoísta. Aquele que pensa em si é um orgulhoso. E se tem uma coisa, irmãos, que Deus vai quebrar no nosso coração,
para que vivamos essa comunhão, é o orgulho. É no seio da igreja local, na comunhão da igreja local, que Deus vai quebrar o nosso orgulho. Abra sua Bíblia em 2 João, capítulo 1, verso de número 12, por favor. E quando eu falo de comunhão, meus irmãos, eu estou falando de vida na vida. Nós temos bons relacionamentos com pessoas que estão distantes por meio das redes sociais. Por mandar uma mensagem, pelo WhatsApp, por conversar através das mídias sociais. Mas tudo isso, irmãos, são meios de intensificar o nosso relacionamento, não de substituí-los. Os relacionamentos palpáveis, reais, eles são bem maiores do que os relacionamentos de natureza virtual. Quando você manda uma mensagem para alguém, quando você mantém um relacionamento com alguém por meio das redes sociais, isso só é um auxílio no seu relacionamento real com a pessoa, mas não substituto. Você não tem como congregar virtualmente. Você não tem como manter comunhão virtualmente. A comunhão é mantida vida na vida. Ferro afiando ferro, como diz a palavra de Deus. 2 João, capítulo 1, verso 12, irmãos, diz o quê? Irmãos, Paulo diz, eu tenho muitas coisas para dizer para vocês, mas eu não queria fazer por correspondência, eu quero ver vocês. Irmãos, perceba a preocupação de Paulo em ter relacionamentos reais com aqueles irmãos. Ele não estava ali simplesmente como escriba escrevendo cartas. Ele disse, eu tenho muita coisa para falar, mas eu quero ver vocês. Eu quero ter comunhão com vocês. Eu quero ser edificados por vocês e edificar vocês. Romanos capítulo 1, ele vai tratar sobre isso, do desejo dele de conhecer aqueles irmãos, de ter relacionamento com aqueles irmãos. Paulo não era alguém individualista que pensava só em si, mas ele queria ter comunhão com a igreja. E nós não somos melhores do que Paulo. Eu não sou melhor do que Paulo. Primeira coisa, irmãos, algumas coisas que eu queria que você considerasse nessa manhã de hoje. Primeira delas, eleve seu conceito sobre igreja. Não acho que a igreja é algo desnecessário ou uma questão simplesmente convencional. Irmãos, a igreja para nós, como povo dele, é necessária. Eleve sua visão sobre a igreja de Jesus Cristo. Tome cuidado com o que você fala sobre a mesma e as motivações que levam você a falar sobre ela. Seja um membro identificável da igreja. Seja um membro que possa ser identificado na igreja. Não seja um turista, não seja um semi-igrejado, mas seja alguém que esteja envolvido com a igreja, que você pode olhar e dizer, verdadeiramente, esse é um membro de igreja. Se você está pensando, olha a importância da membresia da igreja em mudar de cidade, uma das prioridades é a igreja. Mas você percebe que na nossa lista de prioridades nunca é a igreja? A igreja é o que sobra. Por exemplo, eu recebi uma proposta de emprego para trabalhar em um estado onde não tem uma igreja saudável para congregar. Mas como eu vou ganhar bem, eu vou. Isso é uma inversão de valores. A igreja local é uma prioridade também nas nossas escolhas. Então, antes de você pensar no trabalho, veja se tem alguma igreja que você pode congregar. Veja se tem uma igreja onde você pode viver a vida cristã no seio dela. Mas muitas vezes, meus irmãos, isso não é uma prioridade na nossa vida. A gente quer ganhar dinheiro, a gente quer construir nossa carreira. A igreja, se der, a gente vai. Se tiver perto, a gente vai. Se não, a gente deixa para lá. As nossas escolhas não deveriam ser pautadas dessa forma. Quando alguém chega para mim, pastor, eu estou pensando em me mudar para outra cidade porque eu recebi uma proposta de trabalho, de estudo, de emprego. A primeira pergunta que eu faço é, já viu se lá tem igreja? Geralmente, sabe o que acontece? Eita, pastor, ainda nem pensei nisso. Sabe o que isso mostra? Uma falta de prioridade com a igreja do nosso Senhor Jesus. Congregar, irmãos, é uma bênção. E congregar numa igreja saudável é uma bênção maior. Uhum. Claro, e ninguém tem comunhão virtual. A comunhão é real. É por isso que não existe batismo virtual, ceia virtual. Tudo isso é invencionice, é crendice humana. As escrituras não dão apoio a esse tipo de prática. Agora, tratando ainda de pertencer a uma igreja local,
uma pergunta que eu queria fazer, queria ouvir os irmãos. Quando você vai escolher uma igreja local para congregar, para se tornar membro, quais seriam as características fundamentais que norteariam sua escolha, que norteariam a sua escolha concernente à membresia de uma igreja? Você está sendo corporativista. Uma igreja bíblica. E o que seria uma igreja bíblica? Uma igreja bíblica é a que batiza bebês ou a que não batiza bebês? Uma igreja bíblica é a que tem bispo ou pastor? O que seria uma igreja bíblica? Quais as marcas de uma igreja verdadeira? Oi? Uma igreja fundamentada na fé dos apóstolos. Isso faz parte da natureza da igreja. Existe pelo menos 3 marcas de uma igreja verdadeira. Primeira delas, correta pregação do evangelho de Jesus e administração dos sacramentos, batismo e ceia do Senhor. E tem uma terceira marca que foi desenvolvida por João Calvino, que é a disciplina eclesiástica. Mas quando você vai escolher uma igreja, quais são os critérios que você usa? Vamos supor que você fosse sair daqui para ir para outra cidade a trabalho e tivesse que escolher uma igreja. Quais seriam os critérios que você ia usar? Ou você iria para a igreja mais próxima de sua casa? Pode ser o Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Quais são os critérios? Uma igreja perto de casa? Uma igreja grande, que tem um grande trabalho social? Uma igreja que tem uma boa estrutura predial? Uma igreja que tem muitos congressos e conferências para jovens? O que nortearia a sua escolha? O que nortearia a sua decisão? Uma igreja cristocêntrica, mas você ainda está sendo muito genérico. Irmãos, tem pessoas que quando vão procurar uma igreja para congregar, a primeira coisa que elas se preocupam, sabe o que é? É se na igreja tem sala para crianças. Isso é secundário. É se a igreja ela faz congressos anuais. Isso é secundário. É se a igreja tem uma atividade social monstruosa. Isso também é secundário. Quando eu digo secundário, irmãos, eu não estou dizendo que não tem importância você procurar uma igreja que tem uma boa estrutura. Mas isso não é central. Ah, eu quero procurar uma igreja, pastor, que seja muito grande. De 2.000, 3.000 membros. Provavelmente você entrar nessa igreja, você não vai nem conhecer o pastor dela. Então, perceba que os critérios que nós usamos, muitas vezes para escolher, não são critérios essenciais. São critérios muito, muito periféricos. Mas quais seriam os critérios que nós deveríamos usar para escolher uma boa igreja para congregar? Primeira coisa, essa igreja, ela é centrada no evangelho e nas doutrinas apostólicas. Quando nós estamos falando de doutrinas apostólicas, nós estamos falando daquelas doutrinas centrais, cardeais e basilares da fé cristã, que está resumida naquilo que nós chamamos de credo apostólico. Quem aqui já ouviu falar no credo apostólico? Acho que todos nós já ouvimos. Pronto, ali está um resumo das doutrinas que mostram que uma igreja verdadeiramente é uma igreja apostólica. Está no credo apostólico. Se uma igreja, por exemplo, não crê na ressurreição dos mortos, ela não é uma igreja apostólica. Se a igreja não crê no nascimento virginal de Cristo, não é uma igreja apostólica. Se a igreja não crê na Trindade, não é uma igreja apostólica. Se ela não crê na divina humana natureza de Jesus, não é uma igreja apostólica. Se ela não crê na vinda de Jesus para buscar o seu povo, não é uma igreja apostólica. Então eu tenho um parâmetro ali para colocar como crivo. E o credo apostólico ele é interessante, irmãos, porque ele é bem geral. Porque você pode encontrar uma igreja bíblica, mesmo que ela difira dos nossos distintivos como batistas. Por exemplo, nós temos como um dos nossos distintivos o credo batismo. O credo batismo, que é aqueles que são batizados após uma pública profissão de fé. Isso é um distintivo batista. Mas tem igrejas que são apostólicas e bíblicas, que elas não são credo batistas.
Apesar do entendimento que eu tenho, é de que essas igrejas erram nesse ponto, isso não vai definir a apostolicidade dessa igreja. Credo apostólico é um resumo interessante para nortear nossas escolhas. Outro ponto importante, essa igreja, ela tem documentos públicos que revelam a fé dela. Ou seja, ela tem confessionalidade. Porque uma igreja que não tem sua fé publicada é uma igreja desonesta com os membros que entram. Porque você vai entrar dentro de uma igreja e de repente você vai dizer, mas eu não sabia que era assim. Uma igreja, segundo Carl Trueman, ele escreveu um livro chamado Imperativo Confessional, ele diz que uma igreja que não tem um documento público de fé, ela ainda tem uma confissão de fé. E a confissão dessa igreja é a cabeça do pastor. O pastor é o que vai dizer que é certo e errado. Por que a nossa igreja tem um documento público de fé? Para quando alguém chegar na igreja e dizer, eu quero ser membro dessa igreja, só que eu queria saber em que essa igreja acredita, a gente diz, está aqui. O nosso documento é público. O nosso documento, ele não é obscuro. O nosso documento, ele é público para todas as pessoas. Você pode baixar na internet a Confissão de Fé de Londres, de 1689. Por que é importante você entrar numa igreja que seja transparente com suas crenças? Para você não ser enganado lá dentro. Para você não ser enganado dentro dessa igreja. E a igreja de Cristo, ao longo de 2000 anos de história, ela sempre prezou por credos, catecismos e confissões. Isso fez parte da história do cristianismo. Eles não tinham vergonha de publicar sua fé, de dizer em quem eles acreditavam. Por isso, quando você procura uma igreja, esse aspecto da confessionalidade se torna também um aspecto muito importante, para você não comer gato com lebre. Não, mas aquela igreja ali é uma igreja boa. Sim, em que aquela igreja acredita? Eu não sei, mas lá tem culto todo domingo. Tome cuidado com isso. Você pode entrar no Arapuca. Outro ponto importante, essa igreja que você vai congregar, ela vivencia a disciplina eclesiástica. Isso é um ponto interessante. Ela vivencia a disciplina eclesiástica. Você vê irmãos confrontando outros com respeito ao pecado no seio dela. Você vê irmãos obstinados em pecados que têm causado escândalo à igreja e à sociedade, sendo excomungados do seu seio. E outro ponto importante, os pastores dessa igreja são comprometidos com o evangelho de Jesus Cristo e com a vida piedosa. Porque quando você entrega-se à membresia de uma igreja, você está entregando a sua alma a um pastor. Eu não sei se você sabia disso. Você está entregando sua alma a um pastor. E não tem como você dizer, não, pastor, minha alma está entregue a Cristo. Não. Quem vai cuidar da sua alma é um pastor ou pastores. Então eu queria dizer para vocês que eu tenho a responsabilidade maior do que a responsabilidade de Donald Trump. Eu não estou cuidando de uma nação. Eu estou cuidando da alma de vocês. E um dia, eu não vou prestar contas ao povo americano. Um dia eu vou estar diante de Deus. E Deus vai pedir contas do rebanho que Ele me entregou. Eu não quero chegar diante de Deus e ser um negligente. É por isso que em muitos momentos você vai olhar para mim e dizer, nosso pastor é chato. Ele cobra demais. Ele fala algumas coisas que eu não gosto. Às vezes sou duro. Mas eu sou duro. Não é porque eu lhe desprezo. Mas é porque eu sei que você confiou sua alma ao meu pastoreio. Se um dia eu sair daqui, outro pastor virá e eu vou passar para a conta dele as almas dos irmãos. E ele vai prestar conta diante de Deus. Então, quando você entrega sua alma a um pastor, você está entregando sua vida à condução desse pastor. A condução desse pastor. Se eu ver que você está desnorteado, eu vou lhe orientar. Se você não escutar meu conselho, minhas mãos estão livres do seu sangue. Mas se eu ver você todo desorientado e lavar minhas mãos, eu vou prestar contas a Deus disso. Então, quando você procura uma igreja, você está entregando a sua vida ao pastoreio de homens. É por isso que é importante encontrar pastores bíblicos. E pastores bíblicos não são pastores perfeitos, mas pastores que estão em busca da perfeição, a se tornarem parecidos
com o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, quando você for procurar uma igreja para congregar, leve esses critérios em consideração. Eu vou ser pastoreado nessa igreja, cuidado? Ou esse pastor é muito ocupado com outras atividades e não tem tempo de cuidar do rebanho? Então, meus irmãos, quando vocês forem procurar uma igreja, leve esses critérios em consideração. Se um dia Deus tirar vocês daqui, inclusive, quando você olhar para esses critérios e você falar, eu vou ter muita vantagem naquela cidade, mas não tem igreja, não saia. Não vá. Não vá. Se preocupe com sua vida espiritual.